Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Vamos ler um único versículo. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Pai, graças te damos porque o Senhor é um Deus poderoso. É um Deus que nos abençoa, é um Deus que protege os teus filhos. Pai, estamos nessa conferência de família porque Deus, nós olhamos lá no Éden e percebemos que a família é uma instituição divina. Nós estamos preocupados, meu Deus, Pai, no que se tem se tornado as famílias hoje em dia. Por isso, Pai, eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus, que durante essa semana, Pai, venha transformar, restaurar famílias. Aquele marido que está distante, Deus, Pai, que o teu Espírito Santo possa convencê-lo, voltar para a sua casa, restituir a família e pedir perdão. Aquele filho que está distante de casa, que se meteu em drogas, em prostituição, Pai, em nome de Jesus, nós começamos a orar agora. Pai, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, o sangue de Jesus, venha libertar essa família, venha libertar essa criança, venha libertar esse filho. Nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus todo espírito demoníaco, toda maldição lançada sobre esta família. Meu Deus, toda feitiçaria, meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, toda corrente que foi, Senhor, colocada sobre esta família, começa a ser quebrada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, meu Deus, Pai, Tu és o Deus poderoso. Acaso existe um demônio, um Deus maior do que o Senhor? Meu Deus, Pai querido, Senhor, feitiçaria maior do que o seu poder? Não, 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 não. Por isso, Deus, começa a agir agora. Começa a agir agora. Começa a agir agora. Começa a agir agora. Restaura essa família agora. Restaura essa família agora. Traga esse marido, esse filho, agora de volta para a sua casa. Pelo poder que há. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Lebra babá. Lebra babá. Lebra babá. Lebra babá. Agora. Amém. Gênesis 12, versículo 3 diz o seguinte. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te... E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem um versículo, ou seja, tem uma versão que diz, se tu uma... Alguém tem aí? Se tu uma bênção, certo? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Lá no versículo 2. O que diz no versículo 2? Vamos ler todos nós. E tu serás? Quem tem a versão se tu uma bênção? Se tu uma bênção do versículo 2. Quem tem? Amém? Se tu uma? Aleluia. Benditas serão todas as famílias da terra. Toma o seu assento, minha querida e meu querido, amado irmão em Cristo Jesus. Amados, a família ela é a unidade fundamental da sociedade. Por ser a primeira instituição responsável, ela é responsável pela socialização e a formação do indivíduo, transmitindo valores, crenças e costumes essenciais para a vida. E quando nós olhamos
para a igreja, nós como cristãos, e não só o próprio governo no geral, quando olha para a igreja, tem se dito sempre que a igreja é a reserva moral da sociedade. Porque é na igreja que existe os valores estabelecidos, princípios, valores estabelecidos por Deus. Desde o jardim do Éden, Deus olhou sempre, não no indivíduo em si, mas sim na família. O interesse de Deus sempre foi trabalhar com famílias. Assim foi com Noé, assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, com Jacó, e por aí vai. Deus sempre se preocupou em trabalhar com a família. O que nós olhamos hoje na nossa sociedade em si, nós percebemos e olhamos que as famílias hoje elas estão desestruturadas, estão desfavorecidas da bênção familiar. Porque família é uma bênção. Quem de nós aqui, jovens e não só, não desejam constituir uma família? Quando nós nascemos, crescemos, o nosso pensamento, a nossa visão é sempre o quê? Constituir uma família, casar e constituir uma família. Mas nós olhamos para a sociedade e percebemos que a família em si, porque a sociedade, ela é constituída por família. Uma família desestruturada é uma sociedade desestruturada. Uma família fora da bênção do altar de Deus, ela traz, ou seja, ela é evidente, ela é patente à sociedade. Nós reclamamos da sociedade, reclamamos do governo, reclamamos da vida que nós vivemos, mas tudo isso é consequência daquilo que nós somos em casa. A maioria das coisas negativas que acontecem na sociedade são ações do próprio homem, e não só, e vou mais além, são ações daqueles que são chamados a reserva moral da sociedade, que somos nós. Hoje eu me lembro, alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, mais de 30, 40 anos atrás, quando ainda era menino, era adolescente, nós pastores éramos respeitados pela sociedade e não só pelo governo. Não tinha limite, nós entrávamos em qualquer lugar, bastava dizer eu sou pastor, não precisava mostrar o cartão, é só dizer que somos pastor. Não importa onde nós iríamos, não importa que país nós iríamos, não importa se era algum compartimento ou algum setor do governo, nós éramos respeitados, a igreja era respeitada. Mas hoje nós estamos sendo criticados, nos tornamos chacota da sociedade. As nossas músicas, os nossos hinos, louvores, elas se tornaram tão banal para a sociedade, que eles agora começaram a gravar kuduro com as nossas músicas, começaram a gravar funk com as nossas músicas. Até pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, tiram fotos seminuas e colocam lá Deus no comando. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Há um desrespeito, uma desconsideração, ou seja, há um desrespeito por aquilo que Deus deixou e estabeleceu. Significa o quê? Que nós, como reserva, deixamos de ser reserva. Existe uma luta constante na igreja. Existe uma falsidade constante na igreja. Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava conversando com um empresário, e ele estava dizendo para mim, pastor, eu não aceito mais contratar crente. Eu disse, por que você não aceita contratar crente, se o crente é o melhor funcionário que você pode ter na sua empresa? Ele disse, pelo contrário, pastor.
o crente é o pior funcionário que eu tenho na minha empresa, que eu poderia ter na minha empresa. E eu fiquei preocupado. Estamos deixando de ser o quê? A reserva moral. E quando Deus chama aqui Abraão, voltando no texto que nós acabamos de ler, o texto que nós acabamos de ler, meus queridos amados irmãos, eu percebo aqui, Deus falando aqui, Deus diz o que, Abraão? Se tu uma bênção. O imperativo de Deus para Abraão foi, se tu uma bênção, e não tenhas tu uma bênção. Ter uma bênção é diferente de ser uma bênção. Deus chama Abraão, tira Abraão da sua família, do seio da sua família, e Deus diz a Abraão, Abraão, se tu uma bênção, e não tenhas tu uma bênção. A grande preocupação minha hoje em dia é que as pessoas estão à procura de coisas materiais e não estão se preocupando com caráter, com princípio, com valores. Significa que coisas são mais importantes que valores. E eu não estou dizendo fora da igreja, eu estou dizendo dentro da igreja. Nós temos que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, para nós mesmos. Deus disse para Abraão, Deus não disse para a sociedade. Deus disse para Abraão, Abraão, se tu uma bênção. Então Deus está mostrando aqui para Abraão que antes de alguma coisa, antes de eu trabalhar na tua família, eu preciso que você primeiro seja uma bênção na vida de outros. Como é que você quer que alguém seja bênção na tua vida se você não é bênção na vida do outro? Como é que você quer alcançar alguma coisa se você não consegue seguir princípios, valores estabelecidos pela palavra de Deus? Nós olhamos para a nossa igreja, ela está mal, meus queridos amados irmãos. Por isso que essa conferência, ela é pertinente, ela é importante, porque hoje nada se fala sobre família. Fala-se sobre bênção, sobre maldição, tudo isso é bíblico, sobre prosperidade, tudo isso é bíblico, nós pregamos sobre isso. Mas mais importante do que isso, é necessário que nós começamos a pregar sobre valores familiares. Porque para quebrar maldições, você tem que começar a ser bênção na tua casa. Bênção na tua família. Bênção no teu marido. Bênção nos teus filhos. Bênção na tua esposa. Bênção no teu emprego. E Deus chama Abraão e diz isso a Abraão. Abraão, Deus primeiro não prometeu a Abraão coisas materiais. Mas ele disse a Abraão, Abraão, se tu uma bênção. Sai do lugar onde você está e aonde você passar. E olha o que Deus fala no versículo 2. Deus diz a Abraão, promete a Abraão, diz a Abraão, Abraão, se tu uma, mas olha uma coisa, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que... Então, quando você começar a ser bênção, você não precisa correr atrás de bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Você entendeu o que eu disse? Quando você começar a ser bênção, você não precisa correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de você. Como é que você quer ser alguma coisa? Ou seja, como é que você quer ter alguma coisa se você não é alguma coisa? Eu vi uma vez alguém na igreja, ela ganhou um cargo não vou dizer o nome da empresa, do governo, e ela veio correndo na igreja e apresentou lá o diploma da empresa em que ela foi, que ela ganhou o cargo,
e ficou feliz da vida, nós oramos e tal, e depois nós nos apercebemos que na empresa a qual ela era diretora, daquela empresa, ela se comportava como uma feiticeira. Crente, membro, batizado. E tem muita gente na igreja assim. E às vezes a gente fala, estão me perseguindo na empresa, estão me perseguindo na empresa. Estão te perseguindo ou você que está perseguindo a pessoa? Às vezes é porque lançaram um feitiço contra mim. Não importa se alguém lançou um feitiço contra você ou se estão a te perseguir. Mas se você é bênção, não tem feitiçaria, não tem demônio, não tem perseguição que vai alcançar a tua vida. Porque você é bênção. Eu não aceito mulher, homem de Deus, que é bênção, que é temente a Deus. Um demônio vai lhe fazer cair por terra. Eu não aceito. Eu sou bênção. Nada pode me alcançar. E o tema que eu trago aqui hoje, para esse primeiro dia, é a bênção que transforma família. A bênção que transforma. Como ser uma bênção ou um agente transformador na minha família? A primeira coisa, o primeiro ponto é: viva a sua fé de forma autêntica. Viva a sua fé de forma autêntica. Paulo fala a Timóteo, na sua segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Ele lembra a Timóteo da sua fé autêntica, que veio da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. A fé, ela vem através da família. A fé do seu filho, a fé do seu marido, a fé da sua esposa, depende da sua fé, de como você vive a sua fé. Mas uma fé genuína. A fé, ela transcende a aceitação intelectual. Ela está acima disso. A fé, ela é genuína. E o grande problema de nós aqui hoje, meus queridos amados irmãos, é que nós vivemos uma fé fingida, como Paulo fala a Timóteo. Tem pessoas que vêm à igreja, tem pessoas que participam de campanha, tem pessoas que estão aqui a participar dessa conferência sobre família, mas elas vivem uma fé fingida. Meus queridos amados irmãos, Jesus, através da sua vida, ela mostrou, ou seja, ele mostra uma fé verdadeira. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus fala sobre a fé autêntica. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você é liberto pela palavra, quando você é liberto por Deus, por Jesus, você vive uma fé autêntica. E não de falsidade. Não de mentira. Como é que a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos vão permanecer na palavra se só veem que você é crente, é cristão, é evangélico quando você está na igreja? Mas quando você está em casa, meu Jesus amado, fé autêntica é você saber que apesar de tudo, apesar das dificuldades, nada te tira da rocha verdadeira que é Jesus Cristo. Fé autêntica é você saber que mesmo que você não tenha o pão em casa, é saber que Ele a qualquer momento vai usar alguém para trazer o pão na tua casa.
Os teus filhos, o teu marido, ele precisa perceber isso. Fé autêntica é saber que mesmo que você não está conseguindo gerar filho, você saberá que a qualquer momento Deus vai colocar no teu ventre uma criança. E o grande problema hoje é que nós estamos procurando o caminho mais fácil, que é o caminho da feitiçaria. Conheço uma diaconisa nossa, que estava difícil gerar filhos. O que ela fez? Procurou o feiticeiro. Como é que você diz que você vive uma fé autêntica, mas procura um outro Deus? Então você precisa partilhar a sua própria experiência com aqueles que vivem na sua casa. Você precisa partilhar as experiências explicando que Jesus mudou a sua vida. Significa que você precisa mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de andar. Nós agora estamos vivendo esse momento de que o importante não é o que está fora, é o que está dentro. Que Jesus conhece o meu coração. Não, o coração, ela expõe o que está, ou seja, o que está fora, ela expõe o que está dentro. Então você precisa viver essa fé autêntica. Seja genuíno naquilo que você vive. Seja sincero naquilo que você fala. Aonde você anda. Terceiro, ou seja, segundo, seja um exemplo. Seja um exemplo de amor, de compaixão, de perdão para os seus familiares. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, está escrito: não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu pai, do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama de verdade, perdoa de verdade. Eu escrevi aqui sobre o perdão dizendo o seguinte, algo que Deus colocou no meu coração: o perdão não é sobre quem ganhou ou quem perdeu, mas sim é uma escolha de liberar a mágoa e seguir em frente. É um ato que prioriza a cura e o recomeço, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Aprenda a perdoar. Não adianta você deixar de participar das atividades da sua família só porque a tua mãe ou teu tio é feiticeiro. Não adianta você deixar de cumprimentar a tua família, a tua mãe, o teu pai, porque você descobriu que o que você está vivendo é culpa da sua mãe. Como é que você vai ganhar a sua mãe se você não consegue conversar com ela? Como é que você vai ganhar a sua família se você não consegue perdoar? E há tantas rixas aqui na igreja, isso principalmente, desculpa as mamães, principalmente no grupo das mamães. Não me deixaram cantar, também não vou lhe cumprimentar, não vou falar com ela. Ai, se ela me pisa no calo, ela vai me conhecer. Vou descer na cruz. Vais descer da cruz? Vais descer de um lugar que você nunca esteve. Seja um exemplo de amor. Jesus, ele nos perdoou quando nós não merecíamos. Então, na tua família, se você quer ser um agente de mudança, você primeiro precisa ter o quê? Viver uma fé autêntica. Segundo, ser um exemplo. Um exemplo no vestir, um exemplo no falar. Crente já não fala mais palavrão. Ainda que você esteja a discutir com o teu marido, crente não fala mais palavrão. Crente não tem esse desejo de lutar. Crente cala a boca, mesmo quando tem razão. Seja um exemplo para os teus filhos. O que tem de filhos dizendo mal dos seus pais. Porque em casa é uma coisa, na igreja é outra coisa. Seja um exemplo. Quando Timóteo chegou nas mãos de Paulo, Paulo não teve trabalho para treinar Timóteo. Por quê? Porque a sua avó e a sua mãe o ensinaram os caminhos do Senhor.
Muitas das vezes a razão dos nossos filhos não gostarem de igreja está em casa. O nosso comportamento. Muda de comportamento. Quando estiver em casa, ora com seu filho. Ore com seu marido. Ainda que o seu marido seja um alcoólatra, faça o bom caldo para ele. Mas eu não faço caldo para bêbado. Você é bêbado que saiu. É essa hora que está a voltar. Você lá foi dormir com as fulanas e não sei o que mais. Mas você é a mulher dele. Você quer ganhar? Quer ganhar ele para Cristo? Receba ele bem em casa. Aleluia. 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 Perdoa. Perdoa. E você vai ganhar uma alma, tua família para Cristo. Você precisa ser um agente de mudança na tua família. Senão você pode participar de atividades de jejum, pode participar de quebra de maldições, pode participar de 40 dias de jejum, 50 dias de jejum. Mas se você não ser uma bênção na tua casa, nada disso vai mudar na tua casa. Seja uma bênção. Muda o teu temperamento. Como é que alguém que se diz ser cristão e ainda tem esse desejo, essa vontade de lutar? De falar alto. Eu tenho dito o seguinte, que a igreja muitas das vezes nos dá aquilo que nem mesmo a nossa família nos dá. Valores, princípios. Crente que é crente sabe estar, sabe falar. Ainda que não estudou, mas sabe estar. E se apercebe que aquele é diferente. Então seja um agente de mudança. Amém? Amém? Terceiro e o último. Mostre interesse. Mostre interesse genuíno pela vida e as necessidades familiares. Significa o quê? Ouça atentamente o que os seus filhos ou seus familiares têm a dizer. Sem interromper. Ofereça apoio, ajuda quando necessário. Ofereça apoio emocional e prático. Mostra apreço e gratidão pelos seus familiares e pelas coisas que eles fazem por você. A gratidão, ela é a chave da tua prosperidade. Uma pessoa ingrata, ela nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar interesse pelas coisas dos seus familiares. Eu tenho dito que na minha casa, principalmente os meus filhos, eu tenho 5 filhos, 3 já são grandão, e os 3 trabalham, estudam, fazem faculdade, trabalham. E, no geral, quando chegam em casa do serviço e da faculdade, acabam chegando muito tarde em casa. Chegam 2, 3 horas da madrugada, mas a primeira coisa que eles fazem ao chegar em casa é entrar no meu quarto, sem pedir licença, e me acordar e querer conversar comigo, me contando as coisas do dia a dia. O que aconteceu no dia a dia? E eu, como pai, tenho que acordar, sentar na cama e conversar com eles. Porque eu preciso mostrar interesse às coisas dos meus filhos. Porque esse interesse vai manter uma relação íntima entre eu e os meus filhos. O que faz os meus filhos estarem na igreja, mesmo eu não estando em Portugal, não é o fato de eu, todos os dias, pregar o evangelho para eles. O evangelho eu nunca preguei para eles. Pelo contrário. Eu prego o evangelho através do meu exemplo, da minha atitude. Quando eu sento na mesa para ler, eles já sabem que têm que estar na mesa com o pai, para ler a palavra, para orar. Por quê? Por causa do exemplo. Eu mostro interesse nas coisas dos meus filhos, nas mínimas coisas, ainda que eu ache banal, mas eu ouço o que eles têm a dizer. E uma delas, quando chega em casa, ela gosta de cantar aquele hino: Te amo, meu papai,
só para me acordar e para conversar comigo. E eu fico meio chateado, mas eu tenho que acordar, tenho que sentar com elas 2, 3 horas da madrugada para conversar. Então começa a mostrar interesse nas coisas do seu filho. Não despreze as coisas que para o seu filho é importante. Para você pode não ser importante, mas para o seu filho é importante. Quando você começar a mostrar interesse, você vai perceber, ou ele vai perceber, que a sua mãe e o seu pai se importam com ele. Ele vai perceber, ele vai começar a valorizar as coisas que é importante para o seu pai e para a sua mãe. O que é importante para o seu pai e a sua mãe? É estar na casa do Senhor. É viver a fé do meu avô, do meu pai, da minha mãe. Então seja um exemplo. Não despreze as coisas que o teu filho faz. Não despreze as coisas que o teu filho vive. Mas começa a se importar com as coisas do seu filho. Babá não é mãe do seu filho. A empregada não é mãe do seu filho. Eu sei que hoje a sociedade está difícil. E a gente precisa trabalhar, mas você precisa tirar tempo para estar com os seus filhos. Não deixe os seus filhos crescerem com a babá. Porque você não sabe que valores a babá ou a empregada trouxe para a tua casa. Vai passar para os teus filhos. Então começa a se importar com isso. Eu conheço uma irmã que o seu marido não é crente, mas o marido dela faz questão de ir à igreja todos os domingos com ela. E é o seu marido que acorda ela de manhã cedo, dizendo, olha, está na hora de ir para a igreja. Mas ele o leva para a igreja, fica na porta, espera a esposa. E quando tem atividade na igreja, alguma campanha, ele diz, eu tenho que estar nessa campanha. E ele entra na igreja para participar da campanha. Mas sabe por quê? Por causa do exemplo que a esposa dá em casa. E eu disse para ela, a qualquer momento, esse homem vai ser diácono dessa igreja. Então começa a ser o exemplo. Mostre interesse nas coisas do seu marido, do seu filho. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Repetindo o que eu disse no início. Se tu uma, não seja uma maldição na vida da sua família. Não adianta você pedir a Deus para transformar a sua família, se você ainda não foi transformado. Deus quer usar você, para transformar a tua família. Se você não for transformado, a sua família não vai ser transformada. Você vai estar tanto tempo na igreja, mas a sua família será a mesma coisa. Aleluia. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar o hino de adoração. Eu quero tirar um tempo para nós orarmos pela nossa família.